Vamos lá, povo, para nossa segunda parte da revisão de eletrodinâmica, tá? Só que nessa parte a gente vai focar em circuito RC. O que é circuito RC? É um circuito que tem resistor e capacitor junto, fechou? Então vem comigo e vamos lá. Olha só, primeira coisa, capacitor. O que tem que lembrar de capacitores antes de fazer o circuito RC? Só lembrando capacitores, tá? Para que serve um capacitor? Um capacitor, eles são duas placas paralelas entre si, são duas placas metálicas mesmo, paralelas entre si, tá? E daí você liga aqui na minha bateria, na minha pilha, quando você ligar, os elétrons eles vêm para cá, se depositam aqui, ó. Elétron vem e se deposita aqui. Daí repele os elétrons daqui e os elétrons daqui vão embora. E aqui fica mais positivo que os elétrons foram embora. Daí, quando isso aconteceu, eu carreguei meu capacitor. E quando eu carrego meu capacitor, olha aqui para mim, quando eu carrego meu capacitor, para a corrente passar. Corrente não passa pelo capacitor, corrente não vai para lá. Sacou? Isso é uma informação super importante. Beleza, então aqui está meu capacitor. Para que ele serve? Ele serve para armazenar energia e liberar de forma rápida. Um capacitor é isso. Lembra de desfibrilador. Quando falar em capacitor, lembra de desfibrilador. O que é um desfibrilador? Pô, você carrega ali, daí o médico fala clear, daí... Então ele armazena energia e libera de forma rápida. Como que ele armazena energia? Armazenando carga. Ali, exatamente como está o desenho. Ele armazena energia armazenando carga. Fechou? E daí, o capacitor é a equação principal do capacitor. Essa aqui, ó. QQ. QQ é a equação principal. O Q é a quantidade de carga armazenada medida em Coulomb. Cuidado que sempre vem em microcoulomb. Micro é 10 a menos 6, tá? O Czão é a capacitância do capacitor, é o equivalente de resistência lá de resistores, é a capacitância do capacitor, que depende só, única e exclusivamente do capacitor, é a capacidade que ele tem de armazenar. Quanto maior o capacitor, maior essa capacidade, inclusive. Então, capacitância medida em farad, e o U é a DDP medida em volts. Beleza? Então, essa é a principal equação do capacitorzinho, que é a famosa QQ. Tá, dessa equação sai este gráfico aqui, caso caia para você, sai esse gráfico aqui, ó, Q por U. Pô, essa capacitância é constante? Então isso aqui é uma reta. Uma reta começando do zero, inclusive, ó. É assim, ó. Então o gráfico, cara, é gráfico igualzinho do resistor, né? Só que com letras diferentes, tá bom? Então tá aí, ó, Q, A e U é uma reta. Beleza, além dessa equação, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar também... Deixa eu pegar aqui. Você tem que lembrar também... Como que você faz para calcular a energia armazenada no capacitor? E a energia armazenada no capacitor tem duas formulinhas que eu gostaria que você soubesse. Primeiro, Q vezes U sobre 2, que inclusive, coincidentemente, na verdade não é coincidência, é a área desse gráfico aqui, ó. Se você fizer a área desse gráfico aí, dá a base vezes a altura sobre 2. A base é U, a altura é Q, sobre 2 dá Q vezes U sobre 2, sacou? Então a energia armazenada por um capacitor é isso aqui. E também tem outra formulinha que talvez a gente use mais, CU ao quadrado sobre 2. Fechou? Tá aqui, ó. Então, essas três equações sobre capacitor é o que eu gostaria que você lembrasse. Três equações. Só. Só, professor? Só. Tá aí. Tem mais? Tem mais, mas essas são as três principais aí, tipo 90% das questões, 99% das questões, você vai resolver com essas três equações aí. Fechou? Tá, beleza. Então, QU sobre 2 e CU ao quadrado sobre 2. Legal. Além disso, capacitores eu posso também juntar em série ou em paralelo, é igual a resistores. A única diferença, é tudo igual, Se você fizer essa conexão, você vai ser muito poderoso. Em série ou em paralelo. Em série é assim, ó. Aqui, ó. Capacitância 1, capacitância 2. É a mesma quantidade de carga que passa por ele. A mesma quantidade de carga que é armazenada nos dois. É igual corrente, mas é a mesma corrente, vamos dizer assim. Só que a gente não usa corrente para capacitor, a gente usa quantidade de carga. Sacou? Mas é a mesma quantidade de carga que usa para os dois. A soma das DDPs tem que dar DDP total. Só que, aí que tá, cuidado. Cuidado agora. Para eu juntar esses dois capacitores, preciso fazer o SEC dele. Deixa eu apagar isso aqui que eu errei aqui. Para eu fazer o SEC dele, a capacitância equivalente, né? Capacitância equivalente. Ao invés de só somar, eu faço o produto pela soma. Então, para capacitor é o contrário. C1 mais C2. Para capacitor é o contrário. Não esqueça disso, é contrário. Capacitores em série é tipo só no momento de juntar, tá? É tipo resistores em paralelo. E se for
Capacitores em paralelo. Então, em paralelo, daí, meus caros, minhas caras, capacitor em paralelo, tipo assim, C1, C2. O U continua igual para os dois, é o mesmo esquema. O U continua igual para só muda quando você vai juntar. O sec desse cara aqui é C1 mais C2. É só somar. Então, ao contrário. Fechou? Então, sobre capacitores, que eu gostaria que você soubesse, é isso. Só que tem um negócio, tem um detalhe que talvez você não tenha percebido, que é o seguinte, que é o segredo de você resolver qualquer questão resistor-capacitor. Lembrando que nas últimas duas provas, e teve mais para trás, tá? Caiu o circuito resistor-capacitor. Então vamos saber resolver isso aqui. Tem na lista 2 exercícios da PUC, inclusive, desse conteúdo para você resolver. E tá gravado lá a resolução para você, tá? Então saiba resolver, por favor. Mas como que eu resolvo um circuito resistor-capacitor? Tem um detalhe, que é o seguinte. Tem uma conexão entre resistores e capacitores. Uma coisa que é igual, uma coisa em comum. O quê? Não é o quê, tá? É uma pergunta, é o quê? É o U. O U está em comum entre os dois. O U entre resistor e capacitor é o mesmo U. Então, ó, você vai usar para capacitor, que U? Para resistor, você vai usar o URI. Se você souber o U, você pode usar nas duas equações. E aí tá o segredo, o grande segredo de como resolver um circuito resistor-capacitor. Sabendo o U, acabou. Acabou a questão. Fechou? O teu objetivo é achar esse U aí. Beleza? E foi isso que a gente fez na aula passada. Lembra que eu falei na aula passada, no vídeo passado? Que era, saber a diferença de potência entre esses dois pontos. Como calcular? A gente viu 2 métodos. Pois é isso aí que é importante. Então assim, ó, quando você tiver um circuito resistor-capacitor, se liga, vou desenhar um circuito qualquer aqui, tá? Então imagina que tem um circuito. Tralalá, tralalá, tititi, aqui tem mais um tititi, e aqui tem um capacitor. Eita, professor, vai misturar? Vou misturar, tá aqui, ó. Resistência R1, resistência R2, resistência R3 e o meu capacitor que eu vou chamar de C. Beleza, como que eu resolvo esse circuito aí? Olha que simples. Olha que simples. Talvez esse tipo de circuito seja mais simples do que um circuito normal que a PUC traga só de resistores, tá? Porque é o seguinte, ó. Primeiro, o capacitor sempre, em todas as questões, ele vai estar carregado. O capacitor ele vai estar carregado. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que quando ele estiver carregado, corrente não vai para lá. Professor, quer dizer, se a corrente não vai para lá, eu posso tirar o capacitor do circuito? Você deve tirar o capacitor do circuito. Então fica a primeira dica para você resolver a questão de capacitor-resistor. Tira o capacitor, é estranho, né? Mas tira o capacitor do circuito. Por quê? Porque ele está carregado, a corrente não passa mais por ele. Porque ele está carregado, sacou? Então tira o meu capacitor do circuito. Tirei, professor, ó, vou redesenhar. E faz isso, redesenha, não tenta resolver com o capacitor ali não. Então faz mais simples, ó, o desenho aqui, ó. Pá, pá. Professor, isso aqui eu sei resolver. Pois é. E daí você resolve, junta tudo, calcula a corrente. E o teu objetivo é qual? O teu objetivo é achar a DDP entre esses dois pontos aqui, ó, A e B. Esse é o teu objetivo sempre. Sempre. Então, como que eu acho a DDP entre esse A e B? Então, é a mesma DDP entre esse A e B, ó. É a mesma coisa, ó. Então, teu objetivo passa a ser achar isso aqui, ó, no meu circuito. O que você faz? Junta tudo, calcula a corrente total. Isso aqui a gente fez na outra aula. E foi exatamente isso aqui que a gente fez na última aula. Exatamente isso aqui, sacou? Então, ó, você junta tudo, calcula a corrente. Calculando a corrente, você sabe a DDP ali naqueles pontos. Tem duas maneiras de calcular a DDP naquele ponto. Calcula a DDP desse resistor aqui, que eu chamei de R3, né? Calcula a DDP dele, ou vai fazendo o circuitinho como a gente aprendeu. Sacou? Calculado isso aqui, é a mesma DDP no capacitor. Calculou a DDP no capacitor, meu, já era. Você consegue saber a quantidade de carga, você consegue saber a energia que ele armazena, você consegue saber tudo. Este é o segredo, sacou? Primeiro, tira o capacitor da jogada. Redesenha o teu circuito sem o capacitor, porque a corrente não vai para lá. Daí, o teu objetivo com aquele circuito de resistor é você achar a DDP no capacitor. Achou a DDP, joga nas formas de capacitor, acabou a questão. Fechou? Vamos treinar. Olha só, esse exercíciozinho aqui pra gente resolver. É um exercício mais simples, tá? Mas pra gente resolver, ele tá louco de bom porque ele pergunta várias coisas, tá? Olha só, no circuito mostrado na figura, a força eletromotriz da bateria é 10 volts. Ah, professor, ele chamou de força eletromotriz. Não tem problema. Força eletromotriz e o U é basicamente a mesma coisa, tá? E a resistência interna é 1 ohm.
Essa resistência interna você pode chamar de resistência. Tá? É como se tivesse uma resistência normal de um ohm ali, tá? Então, você pode juntar, inclusive, com o outro R, tá? Enfim, sabendo que R igual a 4 ohms, então esse R vale 4 ohms, e o capacitor tem 2 microfarad de capacitância, e que o capacitor já se encontra totalmente carregado. Lembra que eu falei? Está carregado. Se está carregado, o que você vai fazer? Tira a capacitância. Tira o capacitor dali. Tirei o capacitor, vamos lá, ó. Vou tirar o capacitor. Aqui, ó, tá aí, ó. Rzinho, que vale aqui, vale 1 ohm, né? Aqui vale 4 ohms. Aqui vale o meu epsilon, que é a mesma coisa do U. E fechou, ele coloca um ponto A aqui e um ponto B. Tá aí, esse é o meu circuito. Se o capacitor está carregado, esse é o meu circuito. Se o capacitor está carregado, não vem corrente para cá, sacou? Não vem corrente para cá. E daí a primeira pergunta é, a indicação no amperímetro é zero. Tá certo. A indicação no amperímetro é zero, porque está carregado, não vai corrente para lá. Então, lembre-se desses detalhes. Fechou? Lembrando aqui, já que ele falou em amperímetro, lembrando que o amperímetro, ele serve para medir corrente, tá? E você sempre coloca ele em série com o que você quer medir. E ele tem resistência nula. Resistência nula. O amperímetro tem resistência nula, tá? Se você colocar em paralelo com algo, já que ele tem resistência nula, ele vai fazer um curto-circuito. Beleza. 2. A carga armazenada no capacitor é 16 microcoulombs. Então, aí vamos calcular, né? Carga armazenada no capacitor, 16 microcoulombs. Não sei. Como que eu faço para saber? Então, eu preciso saber, ó, a carga é QQ, né? Eu preciso saber esse U aqui. Como que eu sei esse U? É o mesmo U entre A e B aqui, ó, entre esse cara aqui. E como que eu calculo o U desse cara, professor? Então, vamos lá. Pô, junto os dois, dá 5. O epsilon dá 10 volts, né? Daí, ó, o U total é igual a I total, que é igual vezes o REC. O total é 10. Vou calcular a corrente, tá? A resistência equivalente ficou fácil, né? 5, né? E o I total vale 2 amperes. Então, sai do meu circuito ali 2 amperes. Tá, e a corrente vem. A diferença de potencial entre A e B é a diferença de potencial desse cara aqui. Então, é quanto esse cara engole, é quanto ele consome dos 10 volts, sacou? Então, vou calcular quanto que esse cara aqui consome, ó. Vamos lá, URI só para esse R agora, só para o R, para saber o U que ele consome. O R dele vale 4, né? E a corrente vale 2. Isso aqui é 8 volts. Então, esse cara consome 8 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre esses pontos é 8 volts. Ou seja, a diferença de potencial no capacitor é 8 volts. Bum, é isso. Sacou? E daí, para calcular a carga agora, aí fechou, né? Eu já tenho U, então fica Q é igual a capacitância, que é 2 micro, 2 a 10 menos 6, e o U, que é 8 volts, né? Isso aqui dá 16 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é 16 microcoulombs. Fechou, sucesso. 16 microcoulombs. Então essa 2 aqui, certíssimo. Show? A 3, a tensão entre os pontos A e B é 2 volts. Não, a gente já calculou isso aqui, né? A tensão entre os pontos A e B dá 8 volts, né? 8 volts, tá escrito errado. E a corrente na resistência Rzão é 2,5 amperes. Não, a corrente que passa por aqui na resistência Rzão é 2 amperes, que é a corrente total, né? 2 amperes, então isso aqui tá errado. Então, corretas estão a 1 e a 2. 1 e 2. Letra B é a resposta. Então, qualquer circuito RC, você vai fazer assim, calma, tira o capacitor, resolve ali, veja o que ele quer, resolva ali, e daí você vai desenvolvendo a parada. Beleza? Show! É isso, muito obrigado, até a próxima, tchau!